Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2026, o ambientalista José Lutzenberger, o nosso Lutz Global, completaria 100 anos. Lutz nasceu em 17 de dezembro de 1926, em Porto Alegre. Para comemorar o seu centenário, iniciamos uma playlist chamada Minhas Memórias com o Lutz, na qual vamos trazer convidados para nos contarem as suas memórias e vivências mais significativas como ambientalista. Neste episódio, falamos com o engenheiro agrônomo Jesus Manuel Delgado, que foi muito influenciado pelo Lutz. Jesus Manuel Delgado Mendes é venezuelano. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Santa Maria, concluída em 1975. Master of Science in Resource Policy and Planning pela Cornell University, em 1981, e doutorado em Recursos Florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de São Paulo, em 2008. Realizou pós-doutoramento no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, em Portugal, em 2020. Atualmente é professor titular nos cursos de Engenharia Florestal e de Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e coordena um projeto em bioadministração para sua instituição, a UFRB. Agradeço muito sua presença aqui no canal, professor Jesus Manuel. Obrigado, Helenita. Como sempre, para quem é entrevistado, sempre é uma honra poder compartilhar não somente experiências, mas pontos de vista com quem convida e também com toda a plateia, toda a audiência que pode estar desfrutando desse programa. Que, de passo, parabenizo pela iniciativa, pelo significado que tem para nós lembrar sempre do Lutzenberger. Muito obrigada. E vocês que estão nos assistindo, eu deixo o convite para se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, por favor, curta e compartilhe para que ele possa chegar em mais e mais pessoas. Bom, Jesus, a gente sempre começa, né, perguntando como que as pessoas ouviram falar do Lutz, né, pela primeira vez. Então, se você puder falar, né, quando que você veio da Venezuela, né, como foi a questão da escolha pela engenharia agronômica, né, e também como foi, então, o seu primeiro encontro com o Lutz, que você ouviu falar, né, o seu primeiro contato com ele. Eu não conhecia o Lutz quando cheguei ao Brasil em 1972, foi em fevereiro de 1972. Mas eu passei um ano antes, já decidindo que seria o Brasil o país onde eu teria a capacidade de me formar como engenheiro agrônomo. Eu tinha a certeza de que um dos problemas da Venezuela era mudar aquela situação econômica entre país petroleiro e país agrícola. Nós tínhamos deixado de ser um país agrícola para explorar somente o petróleo. E isso traía problemas para o meio rural. E eu fui incentivado por um professor de economia nacional para enfrentar esse problema. Então, decidi que eu ia ser agrônomo. Mas Venezuela estava confusa com a guerra do Vietnã e paralisavam os estudos na universidade. Então, me inscrevi na embaixada brasileira, optei por concursar para obter um convênio. Eu vim como estudante convênio para Santa Maria e, graças a Deus, entre todos os estados e todas as universidades brasileiras, eu escolhi Santa Maria, o lugar perfeito para encontrar o Lutz. Só que eu conheci o Lutz em 1973, em maio, ou seja, quase um ano e meio depois. E o contato foi numa palestra onde ele simplesmente se emocionou, repetindo as palavras de Armstrong, quando aterrissou, alunizou, quando chegou a pisar na Lua,
E eu vi a sensibilidade dele, né? Ele chegou a chorar mencionando, olha, não é muito fácil encontrar uma pessoa desse calibre que com tanta sensibilidade. Eu me levantei ao final e fui me apresentar para ele. Que surpresa, quando ele sabe que eu sou venezuelano, ele disse, eu tenho um amor muito grande por seu país. Eu vivi 8 anos lá. E uma das minhas filhas nasceu também lá. E o nome de Lara é também o nome de um estado venezuelano. Então, me convidou, praticamente me convidou para estabelecer nossa relação. E aí, imediatamente, o conheci, fomos para Porto Alegre e foi aí que começou nossa relação. Eterna, por certo. Sim. Mas eu acho que foi a Lili que nasceu na Venezuela, né? A Lara nasceu em Marrocos, eu acho. Bom, uma das duas nasceu na Venezuela. Sim. Muito interessante, né? Essa questão que você menciona do fato de ser venezuelano, né? Porque realmente, né? O Lutz morou muitos anos lá no trabalho dele na BASF e lá ele conheceu o professor Leon Croazat, que era um professor de biogeografia, com que ele trocou uma correspondência bem extensa, assim, muito importante, né? Eu trabalhei com esse material na minha tese, enfim, e que ele sempre falou, né, que foi o professor que abriu os olhos dele para essa ligação entre tudo, como ele dizia, né? Tudo está ligado com tudo, essa questão holística, ele aprendeu muito, né? Uma maneira de olhar para a natureza, ele sempre falava isso, né? Eu conheci o Croissant depois. É Todas as mesmo? pessoas, todas as pessoas que o Lutzenberger me deu como referência na Venezuela, fui visitá-las uma por uma. E Que Leon maravilha! Croissant, era bastante idoso, mas ele era um especialista em cactos, em suculentas, né? Sim. Em graças, né? E ele foi o responsável por montar um parque xerofítico no oeste do país. Fomos visitá-lo. A sua esposa, acho que se chamava Catalina. Ela, Isso. depois de ele morrer, a Catalina continuou. Muito lindo. E eu fiquei fanático dos cactos, das suculentas, dos agaves, né? Sim. Foi através disso que eu virei um botânico também. Ai, que maravilha! Interessante isso que você falou agora, porque eu sempre pensei assim, o Lutz, ele era um engenheiro agrônomo, mas ele tinha alma de biólogo, de botânico, né? Aí é onde todo mundo se equivocava comigo. Os meus colegas de agronomia, eu conheci o Lutz em maio de 73. Quando eu voltei da casa dele, de Jacinto Gomes, voltei para Santa Maria, eu já não era mais agrônomo. Eu era um todero, um generalista. Então, a minha formação é multidisciplinar. Os meus colegas achavam que eu era naturalista, que eu estudava história natural na biologia, porque eu falava também dessas coisas, não era só de agricultura. Então, a visão que ampliou depois de conhecer o Luz, junto com as disciplinas, porque eu mergulhei também nas disciplinas da agronomia. Eram 63 disciplinas que a gente via. Então, o mundo era diferente. A gente não conseguia ver as plantas de uma forma convencional. Era fisiologia, era bioquímica, era o solo, a transformação da vida, né? Em todo sentido. E aí a agronomia passou a ser uma atividade que perturbava essa harmonia que a gente estava procurando. Que maravilha! Bom, então, mas na época, né, você era aí um jovem venezuelano, né, um jovem estrangeiro, no caso, na perspectiva do Brasil, e vivendo essa década de 70, né, nesse contexto para nós aqui de ditadura, né, enfim. Então, como é que o Lutz te orientou, né, e te influenciou em tua trajetória pessoal e profissional? Olha, primeiro a pessoa. A pessoa me encantou. E tu viu no depoimento da Anitta e de outras pessoas na tua tese
que ele era cativante. Quem entrava na intimidade da pessoa, do homem, se dava conta de que ele era sensível, que ele não era aquele bicho-papão, ele sabia de tudo, mas ele estava disposto a compartilhar contigo tudo. E ele te dava uma razão para as coisas que você via, ou que você entendia, ou que você desconhecia. Isso, para mim, com 19, 20, 21 anos, isso foi uma marretada na cabeça. Ou seja, eu passei de defensor dos agricultores do meio rural venezuelano para defensor da humanidade. Porque eu vi que o buraco era mais embaixo, que o nosso problema era a visão, era o rumo que nós estávamos tomando, era o modelo econômico, era o conceito de progresso. Tudo isso para mim foi... E depois, a quantidade de conhecimentos que ele me permitiu acessar, porque ele falava 7 línguas, ou pelo menos 6, e ele recebia as informações quentes de todas partes, né? Jornais, revistas, comunicações do cientista como Leon Croissant, que escreveu 10.000 páginas científicas. Ele publicou 10.000 páginas. Era alguém... Ele e todos os outros que tinham nutrido ele passaram a ser meus também. Então, a quantidade de livros que eu li durante 3 anos, os últimos 3 anos da minha carreira, eu não li nos primeiros 6 ou 10 anos depois de formado, porque ele me introduziu para a diversidade, para a economia, para a antropologia, para a demografia, para a etologia, né? fora todas as ciências biológicas. Então, para um jovem que nem sequer estava graduado, isso foi uma dose, eu sempre digo que é uma dose cavalar de consciência ecológica, porque a sua forma era parecia rebelde, e eu sempre fui um cara questionador, eu não me conformava com as realidades, eu achava que sempre tinha uma solução. Aí me encontro um sonhador que quer ir contra um modelo que está avassalando o futuro dos filhos. Na primeira visita que eu tive em Porto Alegre, eu vi ele colocando a Lara no seu colo, e enquanto ele me está dizendo quais eram as suas apreensões, os seus medos, a motivação para ele lutar, ele me chora com a Lara nos braços e me diz: essas crianças não vão ter futuro. Isso assumi como uma responsabilidade para mim. Isso me fez mudar a minha visão da agronomia. E eu passei a ser uma pedra no sapato de todos os professores que passavam pela sala de aula, porque eu questionava algumas coisas, a falta de visão holística. Como é que você vai me ensinar a mim a usar pesticida para atacar uma determinada praga, quando você está acabando também com todas as outras vidas ou insetos ou fungos, ou bactérias, o que você quiser. Ou seja, você me está dando uma receita de bolo que simplesmente é unilateral. Cadê a ecologia que nós aprendemos nos ciclos básicos? Não era legal para mim assumir esse papel, mas eu tinha a responsabilidade, até para poder ver o Lutz de frente, até poder seguir visitando os seus trabalhos e participando do trabalho dele. Tanto assim de que eu conheço ele em maio, e em setembro, outubro, nós criamos o núcleo da Agapan em Santa Maria, de tão entusiasmado que eu estava. Isso mudou a minha vida. Então, ele não teve que fazer muito esforço. Eu não tive que ler todos os seus trabalhos. E tive muito privilégio de ler os trabalhos dele antes de ser publicado. Mas tinha o que a Ana disse.
uma paternidade. A Ana disse que o Lutz foi um pai para ela, que o seu pai era uma pessoa muito séria. O meu pai era sapateiro, mas meu pai me deu a chance de poder vir ao Brasil e conhecê-lo. Então, a influência dele foi total. Pena que o governo militar naquela época ficasse surdo com relação às questões ambientais, porque quem era ambientalista naquela época ou era revolucionário ou era comunista, e passaram a nos chamar de xiita para a gente se desmoralizar. Mas muitas das predições do Lux naquela época se estão convertindo hoje em realidade. Pô. Então, como negar a sua influência? Impossível, impossível. Não lá. Meu tempo aqui no Brasil foi ativo. Eu dava palestras, eu criava projetos, eu escrevia nos boletins que eu podia escrever, eu enchia o saco na sala de aula, eu influenciei meus colegas sem saber. Só depois de 20 anos, quando se reuniram para celebrar a formatura, que eles me disseram, você estava à frente de nós. Eu digo, não, eu fui colocado à frente. Luxemburgo era quem estava à frente de todos nós. E olha o que aconteceu há 2 anos atrás com o Rio Grande do Sul. E ali ele tem toda a razão de sair em defesa das ideias dele, porque não estão mortas, são vigentes. E nós temos ainda que mudar de rumo. Sim. Eu não estou satisfeito ainda. Eu precisaria encontrar outros Lutz para ver como é que a minha velhice termina. Porque hoje estou com 74, já se passaram 50 anos, um pouquinho mais, de 52, 53, de tê-lo conhecido. Mas ele está em mim. Lamento muito dizer para os que admiram personalidades, mas eu não sou eu sou um reprodutor de ideias. Tudo o que eu sei não é meu. Eu simplesmente sintetizo de tudo o que eu li, tudo o que eu aprendi e do que eu vivi com ele. Ele foi um mestre, então, uma inspiração para você, né? Olha, mestre, mentor, orientador, inspirador, tudo que você possa imaginar de coisas boas. Eu não posso dizer que foi um pai, porque lamentavelmente nos separamos pelas nossas vidas, certo? Eu estava na Venezuela depois de formado e passamos muito tempo sem nos encontrar. A última vez que eu me encontrei com ele foi em Brasília. Ele estava já enrolado com a secretaria. Ele me contou os detalhes, por que ele causava incômodo, especialmente nos setores de fiscalização. Ele não aceitava o que estava acontecendo com a Amazônia, nem com os indígenas. Foi aí que saiu a inspiração de fazer o gibi, porque ele me recomendou, disse, nós temos que fazer alguma coisa para difundir a teoria Gaia. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi criar uma entidade, pois, Sociedade Educativa Gaia. Ou seja, parecia que eu era uma esponja, qualquer desejo que ele tivesse, porque eu confiava no seu taco, eu confiava na sua visão, sabe? Este mundo tem que mudar. E isso foi o que me animou durante esses 50 anos de formado que eu também tenho, né? Então, sim. Você tem alguma lembrança específica, se alguma historinha, alguma situação assim que você destaque? São muitas, eu sei, mas se você tivesse alguma assim. Olha, uma das coisas que me chamou muito a atenção é a naturalidade dele ao receber-me na sua casa. A forma tão fácil que era para ele botar coisas na minha cabeça. Por exemplo, o amor que ele tinha pelas plantas, pelos mini jardins. Né? Eu aprendi, eu comecei a ter a visão de criar sistemas ecológicos em pequenos espaços, sabe? E aí eu não via o mundo da mesma maneira que quando eu cheguei. A forma normal é como se nós tivéssemos conhecido a vida inteira, sabe?
A forma em que ele me introduziu para o trabalho na Guarita, em Torres. E eu trabalhei depois em parques, né? A minha visão de parques nasceu também, de repente, aí, apesar de que eu passei muitos dias acampando no Parque Nacional El Ávila, em Caracas, mas eu passei a planejar, eu passei a ser professor de planejamento e manejo de áreas protegidas e também recreacionais. Uma das coisas que ele me ensinou e que me tocou muito, Lutz, por que você não usa trator para fazer todas aquelas montanhas, né, aqueles morros dentro do parque? Ele disse, não, porque se eu uso o trator, eu deixo de contratar 2, 3, 4 pessoas. Essas pessoas precisam de emprego. E a outra coisa, um trator é bruto. Ele vai misturar tudo, ele vai desrespeitar as moitas, as comunidades que já estão estabelecidas. Que foi o que Leon Croissant sofreu quando deram um espaço para ele fazer o jardim xerofítico na Venezuela. Limparam tudo, quando ele queria também um jardim botânico xerofítico mais natural. Outra das coisas foi quando nós fomos à planta de tratamento de esgoto. Ele falou, poxa, mas o que você faz com tanto material extraído da planta de esgoto? Isso é excremento humano, não é muito tóxico? Aí ele me explicou a bioquímica da coisa. E o interessante é de que ele estava tirando aquele material sólido, porque a própria entidade que limpava o esgoto jogava aquele esgoto de novo para o rio. Ou seja, eles limpavam o rio antes de chegar ao mar, e quando se tiravam o esgoto, a parte sólida, eles simplesmente jogavam de novo no mar. Ou seja, ele partiu para isso. A outra coisa que eu vi ele numa palestra no Rotary, a forma em que as pessoas faziam a entrada para, tu sabes, a antessala para recebê-lo, e a forma em que eles reagiam durante o almoço, quando eles botavam o dedo na ferida sobre o nosso comportamento perante a sociedade, perante a natureza, perante o planeta. Essa postura dele, profissional, nas palestras, no trabalho. Outra das coisas que mais me marcou foi a sua capacidade. Não sei se a Lili e a Lara podem desmentir essa sensação que eu vou te dizer, mas ele foi tão comedido quando foi atacado por 17 empresas ao mesmo tempo. Ele foi processado por chamar de assassinos as empresas que estavam contaminando, que estavam fazendo qualquer coisa. Nem me lembro qual foi o assunto, mas ele foi processado. E ele se enfrentou. Então, isso me deu muita coragem. Isso me mostrou o tipo de homem que era. Aguerrido, ia morrer em pé. Ele tinha convicções, mas ele argumentava porque não são convicções políticas. E essa é outra das coisas que mais me marcou. Foi o nosso último encontro em Brasília. O Lutz sempre me ensinou que a matéria ecologia, a ciência ecológica, que é a ciência das ciências, não pode ter partido. Desculpa. Que a questão ecológica deve transportar-se para todas as ideologias. Inclusive, era o tempo do Partido Verde na Alemanha, né? Então, veio a discussão isso. Devemos criar um Partido Verde no Brasil? Ele me advertiu, a ecologia tem que transpassar todos os partidos, porque não é um problema ideológico, é um problema prático de sobrevivência. E isso deve interessar a todos. Quando ele aceita a secretaria naquele governo Collor, claro que ninguém podia prever o fim do Collor, mas ele não resistiu, porque
Eu acho que nós, ambientalistas ou militantes, estamos sedentos de que tenham decisões aqueles caras que têm o poder de tomar a decisão. Nós sentimos sempre que estamos criticando, criticando, criticando. Quando nos dizem que podemos fazer as coisas que nós estamos pensando, parece que nos dão um superpoder. Eu acho que isso foi o que atraiu. O Lux estava tão cansado de ver o seu país fazendo sempre a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, que quando dizem para ele que pode ser o secretário nacional de meio ambiente, ele esqueceu que a política não vibra na mesma frequência. E ele passou a ser, talvez, uma pessoa que foi aproveitada pela Eco 92 para representar um país que todo mundo sabia quem era Lutz. Mas o Lux nunca deixou de pensar o país estava cometendo de erro. E ele falava isso também aos seus subalternos e também no exterior. E isso criou um certo tipo de ambiente de rejeição a ele. E ele não foi aproveitado, como todos nós não somos aproveitados, porque somos inconvenientes para o sistema. Claro. Ter uma vida simples, não pode viver no sistema de produção-consumo, entendeu? Sim. No caso ali, o Collor, ele, né, aproveitou ele, né, porque ele era conhecido, tinha um renomado. Terminou com 92, tchau. E aí, não, vê como foi, na época, justamente quando chegou na conferência, aí, antes, 2, 3 meses antes, ele demitiu, né, porque, enfim, ele denunciou o governo, né, corrupção e tal. Mas eu acho que, pelo menos tudo que eu consegui captar, estudar, né, entrevistei muitas pessoas no trabalho da tese, que disseram, inclusive, foram consultadas por ele, né, porque ele ficou muito em dúvida se ele aceitava ou não aceitava, né, o cargo lá com o Collor, que ele queria fazer alguma coisa, porque o Lutz, eu acho que um dos diferenciais dele, né, ele não aguentava só criticar e não fazer algo, né, não sei se isso também tu pode citar, né, porque ele não adiantava só ficar criticando, ele sempre dizia, tem que oferecer uma alternativa, né, uma solução para os problemas, sim, né, então ele pensou, agora que eu tenho a chance, como é que eu vou dizer não, né? Tá, e o subalterno, todo esse esquema por baixo do ministério, sabia que ele era um rebelde e que não ia se submeter a esse joguinho político. Então, quando chegasse a Eco 92, ele ia botar a boca no trombone, me entendeu? E isso era perigoso para... É que o sistema é muito, muito, muito triste, né? Ele faz as coisas para que as coisas continuem igual. Ele fala, por um lado, de que vai fazer, mas, por outro lado, ele continua o status quo, o establishment. Ele não muda. E a outra coisa é que o próprio sistema se retroalimenta das reações ambientalistas, né? Porque ser ecologista, como era o Lutz, era querer um mundo diferente. E isso vai afetar a todo mundo, e todo mundo tem medo disso. Assim como temos medo hoje de mudar a nossa forma de viver, mesmo nas mudanças climáticas. Até negamos as mudanças climáticas. Ele me mostrou a mim, com dados, que depois eu reproduzi em 1975 com minha esposa, num programa de rádio, lá em Santa Maria, que se nós não mudássemos nosso rumo de viver, da forma de viver, nós teríamos problemas climáticos. Isso foi 50 anos atrás, exatamente em 1975. Então, pessoas como Lutz, ou militantes ambientais, são uma interferência na normalidade das coisas, nos capitais, nos benefícios, nos interesses criados. Então, o Lux só podia incomodar, entendeu? E por isso que a ignorância sobre a importância dele me dói muito, porque era um brasileiro ilustre. Continua sendo para uma parte da nossa população, tá? Mas tu não escuta falar das coisas dele, ninguém cita. Na academia, ele foi cara, como vou te dizer? A academia nunca aceitou as propostas do Lux, porque as do Lux eram empíricas, não eram acadêmicas, não era da pesquisa.
Ele não publicava nos livros das revistas mais nomeadas. A academia é mais recriminou muito ele, né? E eu que terminei na academia, estou terminando minha carreira na academia, entendo isso. A academia é discriminadora. Se tu não senta sobre 50 artigos escritos na melhor revista, classe A, né? Você não é da minha altura, sabe? Então não me critiques o que eu estou fazendo. Não me digas que eu estou sendo tecnocrata, porque tu não é pesquisador. A autoridade sou eu. Não te metas em química agrícola, não te metas em edafologia, não te metas em mecanização, não te metas em economia, porque tu é um simples agrônomo. Então, e aí eu acho que você tocou num ponto, porque ele não conseguia entrar nessa linha super ultra especializada, né, que a academia está. Ele era um generalista, ele via as conexões entre as coisas, né? Então, para ele, eu acho que não teria como, ele ficaria aprisionado, né, se ele entrasse numa carreira acadêmica, né? É que o homem, espécie, Homo sapiens, como ele chamou uma vez, Homo depredador, ou predatórios, Homo faber, ele não trabalha só com agronomia, com agricultura. Mesmo que a atividade de produção de alimentos seja vital, você tem o homem industrial, você tem o homem psicológico, você tem um homem ético, você tem um homem demográfico, você tem um homem geopolítico, você tem um homem militar. Então, cada um desses homens tem um viés e um impacto muito grande. Mas alguma coisa organizada, planejada, faz com que esses elementos se harmonizem entre si. Só resta, e quem defende a natureza é besta. Quem economiza para as futuras gerações é ridículo. Sim, infelizmente. O Lux era rebelde, ele não aceitava isso. Só que ele viu isso no seu trabalho antes de vir para o Brasil. Ele se formou, foi fazer o seu mestrado em Química Agrícola, lá em Louisiana. Ele foi vender fertilizantes, depois passaram a vender pesticida. Ele viu coisas ridículas, como aquela história que ele disse, né? Que em Marrocos ele foi ver um agricultor e ele estava botando muito pesticida nas maçãs. Eu digo, olha, desculpa, mas você está exagerando. Eu digo, não há problema, as maçãs vão ficar incomestíveis, não importa, eu as vendo, eu não as como, né? Dizendo, esse é o raciocínio direto, linear. Eu quero fazer dinheiro, e o alimento hoje virou commodity. Exato. Nós produzimos 350 milhões de toneladas de grão. Imagina, quando eu conheci o Lutz, eram 25 milhões. Hoje nós produzimos 350. Também éramos 90 milhões, hoje somos 200. Sim. Mas continuamos com uma insegurança alimentar terrível, porque não é a produção de alimentos, é a distribuição. E aí é onde o Luxemburgo começa a deixar a agronomia e passa para a economia, passa para a política, né? Passa para a sociologia, porque o problema não é produzir alimentos. Nós produzimos alimento há 9.000 anos atrás, começamos a produzir alimento, alimentamos exército, conquistamos cidades e construímos impérios, simplesmente porque a agricultura foi dominada por nós. Mas é a agricultura a vilã, ou é a forma em que nós distribuímos o que a agricultura produz? Sim. Ele seria um conciliador das atuais políticas agrícolas. Não precisamos desmatar, não precisamos encher os rios de nitrogênio nem de fósforo. Nós podemos trabalhar em ciclos fechados, em circuitos horizontais. Mas se nos foi. Mas ele deixou muita coisa para a agricultura orgânica, para as cooperativas. Ele, inclusive, me orientou para fazer o mestrado em agricultura biodinâmica. Mas aí eu fui para os recursos naturais, me perdi na política das áreas protegidas, trabalhei 30 anos com a UICN,
em matéria de parques. Passeei. Outra coisa que me influenciou, Lux conhecia mais de 40 países. Ele estava aprendendo chinês junto com a Anne-Marie, né, para ver se ele avançava mais na língua. Hoje seria fantástico, né? Pois é, hoje. Sabe, isso ele me estimulou. E temos uma coisa em comum: o ambiente ainda não está salvo. A humanidade continua com problemas. Agora estamos cheios de ideologias extremistas. Seguimos consumindo como uns loucos, seguimos sendo manipulados pelo comércio. A indústria vai atrás, porque se fatura muito, se concentra a riqueza. Ou seja, o ambientalismo é a coisa a ser combatida pelos sistemas nossos. Sim. Mas para você, quais seriam o legado, digamos assim, a contribuição do Lutz para o ambientalismo? Que ele não morreu, nega. Ele não morreu. É como uma semente que guarda sua dormência, sabe, por anos. É como as plantas no deserto que esperam uma chuva de 1 milímetro para explodir em flores. É como a recuperação de um cerrado depois de um incêndio, sabe? O maior legado que o Lux pode ter nos deixado é a resiliência ambiental. A resiliência daqueles que acham que o homem ainda é o salvador da pátria. O homem ainda, com sua inteligência, ele pode resolver quase que todos os problemas. Só falta ele se organizar, né? Ou uma catástrofe para nós reconstruirmos os ambientes. Mas isso vai ser muito doloroso. O Lux sempre queria evitar isso. Ele queria evitar os extremos, as consequências. Ele nos avisou com antecipação de todas as consequências das nossas atividades. É por isso que eu estou trabalhando hoje com bioadministração. Eu estou trazendo os 8 princípios que ele me permitiu discutir com ele, que são as leis da biocibernética, que podemos fazer um programa diferenciado só para isso, para ver como é que eu crio uma ponte entre a administração, a ciência administrativa e a ecologia. Porque eu sinto que administramos os recursos, administramos as instituições, a sociedade, sem nenhum tipo de consideração biológica. E o Lux sempre brigava por isso, sabe? Então, a maior contribuição que ele tem é que se reproduziu. Assim como eu sou, confessamente, um militante ambiental e uma pessoa que trata de viver dentro dessas regras, devem haver miles. E em todo o mundo, porque ele influenciou com suas palestras em todas partes. Lux é uma pessoa conhecida pela sua capacidade de comunicação. E ter você lembrando dessa memória, ter a Lili e a Lara continuando as suas fundações e suas empresas e suas ideias, e a sua memória, é muito bom, mas não vai morrer com elas, vai passar. Então, sabe, esse talvez é o legado. E eu quero ser enterrado lá, bem juntinho dele também, se puder. Já falei para a esposa, me incinera e me joga cinzas na arvorezinha onde o Luxemburgo está. Talvez a Lili e a Lara me permitam fazer isso. Lá no Rincão, poxa. No Rincão, que não consegui conhecer ainda. Ai, Jesus, sério? Não consegui conhecer. Eu estou há 40 anos aqui no Brasil, porque eu voltei em 86, sim. E não conheço. Nossa, mas agora, bom, imagino que você esteja para se aposentar em breve, né? Faltam 7 meses e 2 dias. Então, o primeiro programa da aposentadoria pode ser esse, já viu só que legal? Pode ser. Me aguentem. Digo, me esperem. Então, me aguardem. Me aguardem. Que ótimo.
Então, você me mandou uns materiais aqui que a gente pode mostrar aqui Sim, pode. umas Pode. fotos, né? Vou colocar aqui para você comentar. Então, essa primeira imagem, né, das filhas do Lutz, de que ano mais ou menos é essa foto que você tirou, Jesus? Olha, Lili e eu calculamos que foi em 1973, Uhum. provavelmente no início, talvez março, abril, era, sim, poderia ser na Páscoa de 74. Por quê? Hum. Porque era muito frio. Ela lembra que eu senti pena ou dó dessas alfaces que estavam aí, porque dizem que essas alfacinhas podem estar sentindo muito frio, porque fazia muito frio. Mas ela tem aí 12, 13 anos, a Lili. Uhum. E a Lara, Uhum. então, 5, talvez. Pois é. Isso Mas é foi onde? Em Torres, no Torres? jardim deles de Torres. Essa casa eles alugavam, né? É Não, isso? a casa que se vê no fundo é do vizinho. Ah, Eu estou talvez na janela da parte de atrás da casa deles. entendi. Mas é a única foto de pessoas que eu tenho, viu? Sim, sim. Pois é, uma coisa que eu tenho perguntado para os convidados, o pessoal não tem fotos com o Lutz, porque era outra época, né? Hoje em dia a gente sempre tira uma Ah, foto, né, e celular, tal. então. Na época não tinha muito isso, né? A gente Aqui só se também, comunicava por carta, né? pois é. Bom, tu querias saber uma coisa que marcou? Hum, Puxa vida. Como eu fui o fundador da Agapan em Santa Maria, e sim. trabalhamos 2, 3 anos lá com isso, eu consegui arrecadar algum dinheirinho e o que sobrou eu mandei para a Agapan de Porto Alegre. Mas de repente, ele me nomeia junto com a diretoria, me imagino, como sócio honorário. Então, esse é o título mais sagrado que eu tenho. Depois da formatura, do diploma de formação, esse Aham. é o que eu levo com mais orgulho, né? Pois Sócio é, honorário da GAPAM. sim, eu nunca tinha visto um diploma assim, eu achei muito legal, muito bonito. Nossa, Muito bom, muito bom. E a assinatura dele, que essa a gente leva no peito, né? claro, mais importante, né? Eu achei muito bacana. Aí você me mandou também, né, alguns artigos que você escreveu, Sim, né? como eu te disse, eu estava motivado Uhum. socialmente Sim. para resgatar os agricultores da Venezuela, trabalhar como agrônomo para mudar a situação dos agricultores na Venezuela, que estavam simplesmente sendo desalojados do rural para Uhum. o urbano. Mas depois da primeira visita com ele, eu simplesmente joguei joguei tudo fora e me dediquei à questão ambiental. Então, como eu estava lendo todo o material dele e eu estava motivado, eu comecei a escrever na revista do DCE, do Diretório Uhum. Acadêmico de Ciências Uhum. Rurais. E aí comecei com o meu primeiro artigo. Se Sim. procura um homem, um homo sapiens, porque o que nós temos aí não serve para nada. Sim. Quando Aqui já voltei para a Venezuela, criamos uma Uhum. associação, a Sociedade Educativa para a Defesa do Ambiente Natural, se chamava SEDAM, né? Não AGAPAM, era SEDAM. Oh, Até o nome já tu vê a influência que tinha, sim, né? sim. E aí criamos nossa própria revista, usando eh, stencil, as ferramentas que a gente tinha, né? Porque não tínhamos dinheiro para fazer isso, né? Então, Uhum. começamos a escrever também. Sim. Meu primeiro trabalho foi no Departamento de Incêndios Florestais, exatamente na direção de Hum. recursos naturais que ele tinha me recomendado. Eu fui Sim. convidado pelo Ministério do Meio Ambiente no último ano de carreira e me deram a chance de escolher o lugar para trabalhar. E aí eu escolhi recursos naturais. Mas a única Ah, vaga que tinha era incêndios florestais e essa foi o primeiro artigo como profissional. uhum. Utopia econômica, novamente, outra vez atacando o sistema. E o macaco romântico, certo? Porque eu já tinha lido coisas do
de etologia, Desmond Morris, buscando então um homem romântico que entendesse um pouco a natureza. Sim. Ele te recomendou também para quando você foi para Cornell, né? Isso. Bom, é um elogio que ele faz aí, né? Mas vindo dele, vale muito mais. Pois é, ele fala que você era um jovem mais brilhante, mais promissor, né? Nossa! Não. Ele se cansou de ler cartas minhas. A Lili me mandou todas as cartas, uma cópia em PDF. Sim, Todas que as cartas, maravilha. foram muitas. A paciência dele foi muito grande comigo. A gente trocava muitas cartas. Se fosse celular, então, era todos os dias que estávamos falando. Então, muito, muito generoso, né? Ele foi, né? Não, Enfim, total. né? Ele inclusive, me deu um cofre de madeira no dia do casamento. Porque ele e até agora a gente guarda esse cofrinho, 50 anos depois. Em uma oportunidade, o Lutz sempre enfatizava de que nós tínhamos que divulgar informação. Quando eu cheguei na Venezuela, tinha uma revista infantil que se repartia em todos os cursos de todos. É um país rico que não sabia o que fazer com o dinheiro, mas ele tinha coisas muito boas, como essa revista. Era uma revista colorida com todas as informações de escolares que se repartiam em todas as escolas públicas, porque na Venezuela não tinha muita escola particular em grande quantidade, mas todas eram públicas. E eles me convidaram para escrever as 4 primeiras páginas centrais eram de ecologia, tá? Então eu passei a escrever isso, uns 4 números muito bons, com um desenho feito por ele, por profissionais. Sim. E agora, esse aqui eu vi, então. Não sei se tu gostou da história, mas... Gostei, achei linda. É uma mistura de Steven Spielberg com Mowgli. Pois é, o menino que é da criado, selva. né? Da selva. Olha, eu queria divulgar, depois da nossa conversa lá em Brasília, em 1980 e poucos, 90, 92. 90, 92. Isso, 92. Eu queria divulgar, de acordo com a sugestão dele, sobre a teoria Gaia. Então, inventei essa história. Olha, quem fez as ilustrações, uma menina de 11 anos, que se estava destacando, né? Nossa! Como desenhadora infantil. Eu gostava de fazer caricatura e tudo isso. Então, pedi para ela, eu montei a história, eu pedi para ela qual era o desenho que eu queria, e ela simplesmente tocou o barco e desenhou a revista completa. Assim que buscamos dinheiro com empresas, essa foi o YACIG, que, de idiomas, que financiou, e a gente distribuiu lá pelo menos em Bauru, São Paulo. Quantos exemplares saíram? Como é que é? Quantos exemplares, você sabe? Ui, eram 500 só. Só 500. Só 500. Muito bonitos os desenhos, achava que era uma ilustradora, assim, profissional. Não, 11 anos. 11 Nossa, anos. Fantástico. 11 anos. Fantástico. E uma coisa que eu ia te perguntar, será que não é uma representação, assim, o Pipe seria você e o Lutzenberger, não é uma coisa meio mestre e discípulo, assim? Olha, poderia até ser, mas quem me conhece, eu aplico muito o princípio do uso múltiplo. Naquela época, minha esposa trabalhava com uma empresa gaúcha, Pierre Alexander, tu te lembras, talvez, dela. É uma empresa de cosméticos, né, que vendia também roupa íntima e seguros e tudo isso. Eu conheci o presidente dessa empresa, que se chamavam de Felipe, né? E aí eu inventei o nome de Pipe.
Mas ele se parece, o desenho se É? parece com ele e não comigo, tá certo? Sim. Com qual intenção? A intenção era mostrar para ele que as empresas de cosméticos dependem das essências da natureza e que nós Hum, poderíamos criar uma fundação, que nós poderíamos produzir material educativo, que nós podíamos dar bolsas de estudo, etc, etc, etc. Então, uhum. que posso te dizer? Eu coloquei, saí de circulação, coloquei o Pipe como personagem central, que encontra o Lutzi, que é o maestro que vai ensinar para ele o que é o conceito Gaia. Mas Uhum. a ideia era conseguir fundos para que esse projeto pudesse continuar. Sim, Mas sim, entrou por aqui, saiu por aqui, não foi à frente. sim. E foi o nosso. Infelizmente. Depois a gente fez isso com outras pesquisas sobre animais em extinção. Por Uhum. exemplo, o papagaio de cara roxa. Fizemos Sim. também a história para eles. Assim Uma que coisa também que agora, pelas nossas conversas também, você chegou a acompanhar um pouco a escrita do manifesto? o manifesto, se o manifesto é o fim do futuro, é. Isso. Se o fim do futuro não é um manifesto, não. Porque eu vi o fim do futuro, eu li o fim do futuro com ele em Torres. Ele me emprestou, não, ele me deixou ler o seu rascunho sobre o fim do futuro. E esse foi um livro-texto para mim, depois que ele publicou, durante todos os meus cursos que eu pude fazer na Venezuela e no Brasil. Mas não sei se o manifesto é o mesmo do fim do futuro. Sim, sim, é o mesmo. Ok, então, sim, eu participei lendo, dizendo para ele o que tinha me parecido, mas não como um editor, não como um crítico em absoluto, sino como um usuário. E isso foi para mim um privilégio, sim. Assim como ele me deu para ler a Ética da Sobrevivência, né? Que isso é uma área que eu explorei a minha vida inteira. Qual é a postura e o comportamento do ser humano perante a vida? Como é que deve ser o nosso comportamento às 24 horas do dia? Para que você não tenha, para que você não tenha rabo preso, para que você não tenha dor de consciência, né? Eu tentei pautar isso também para os meus filhos, meus colegas de trabalho, para o meu trabalho profissional, mas o fato dele me permitir ter acesso às informações que ele recebia e aos artigos que ele escrevia era muito bom. Ele mandava para mim tudo que ele podia escrever, sabe? Então, influenciou muito. Era impossível. Eu não quero que quem está escutando o programa pense de que o meu comportamento era igual àquele dos fanáticos por artistas de televisão. Não, não é. Nem jogador de futebol. Estamos falando de um homem que modifica tua forma de pensar, que modifica o que tu estás planejando para a tua vida, que modifica sem, sem ganhar milhões, né? Como ganham essas personagens, ou algo, algo por fantasia, não, é natural. Você tem uma missão na vida e você simplesmente não vai desistir, você vai fazer todo o possível para que as minhas filhas possam ter um futuro melhor. E é isso o que eu fiz quando nasceu meu primeiro filho em 1981. Eu me converti em pai de todas as crianças do mundo. Então foi em nome dele que eu me expunha como ele se expunha. Né? Ele se expôs todo o tempo. Ele se expôs, inclusive, até aos processos judiciais. Como se expõem muitas vezes os jornalistas quando fazem denúncia e tudo isso. Quando você chega num lugar e você acusa sobre um naturicídio, né? Ou um ecocídio,
como nós chamávamos, você está se incomodando. Você está procurando sarna para se coçar. E o Lux não tinha medo disso. Então, eu admiro as suas qualidades de homem, como as de pai, como as de cientista. Para mim, ele era o verdadeiro cientista. Depois eu conheci o Croissant e vi que... E Steiger Mark, e Brewer Carias, e Carlos Ribeiro Blanco, né? Pessoas que a Sociedade Audubon me abraçou, porque ele me deu o caminho. Eu me converti num ambientalista também, ornitólogo, sabes? É a admiração pelo que você pode chegar a fazer como pessoa. E não simplesmente para pegar uma foto dele, idolatrá-lo e acender uma vela e chorar ou gritar cada vez que você vê a personagem. Não. O que nós queremos é reconhecimento pelo valor que ele teve na sociedade brasileira. É um compromisso moral. Sim. E o que você poderia dizer assim que sei que é são muitas coisas, mas se você pudesse sintetizar assim o que você aprendeu com ele, que você aplica, que é importante para você até hoje. Pode tomar uma aguinha se quiser. Sim, vou tomar. Oh, meu Deus. Falando bastante aí. Acho que é a emoção. Eu acho que o Lutz me desviou do meu caminho. Eu acho que eu paguei um preço por seguir, talvez, à risca, o desejo de deixar o mundo melhor. Porque quem Lux conheceu foi um ex-escoteiro. Mas escoteiro é para sempre, certo? Então, todas essas ideias que você trouxe do movimento escoteiro, aquela vontade de servir a pátria, né? De servir a sociedade, de ser leal aos seus princípios, eu tinha quando eu conheci ele. É como botar gasolina no fogo. O que ele fez foi botar gasolina no fogo. Mas numa forma tão paterna, tão magistral, tão de mentor, né? Que isso dura até hoje. E às vezes eu não me sinto que tenho 74 anos. Eu me sinto que estou igual que na universidade. Sigo batalhando pelos mesmos problemas, porque ainda se falam dos mesmos problemas. Imagina, nem lixo se resolveu nesse país. Tá? Mas tudo bem. Então, eu acho que o maior feitio que o Luxemburger deve ter dado para mim é tentar resistir a um modelo que te esmaga, que te moe. Porque você forma parte de uma máquina, né? De moer iniciativas, de moer criatividade, de moer coisas que tirem da normalidade a sociedade criada, os interesses criados. Então, eu sou um daqueles soldados que vai morrer na frente, ele não vai ficar na retaguarda. É aquele tipo de soldado que diz, não, tá bom, não importa, minha vida vale menos do que a causa. Né? Eu tive dificuldades para manejar a questão financeira. Eu neguei muitos trabalhos que podiam me ter dado muito dinheiro. Eu podia ter sido um excelente produtor de alimento, assim como eu podia ter sido um médico social, eu poderia ter sido qualquer outro profissional que tentasse ser importante na sociedade. Mas eu fui contra a corrente, e o que ele nos ensinou é a nadar e sobreviver nessa corrente, certo? Talvez essa seja... E enquanto as ideias dele possam ser divulgadas, há uma esperança. Como ele disse uma vez na palestra, porque eu perguntei para ele, inclusive está numa das cartas,
Como é que você se sente quando você dá uma palestra para centenas de pessoas? Como é que você sabe que suas ideias estão chegando? E aí ele me respondeu, sim, basta com que uma ou duas pessoas sejam motivadas para que o esforço tenha valido a pena. Quando eu vi que eu era uma dessas, e ele fez tanto para eu poder reproduzir o seu ensinamento, eu vejo que vale a pena. E isso foi o que eu fiz durante... Eu passei a dar palestras em 1974. Em 73, organizando a Agapan, mas a partir de 74, eu não parei de dar palestras. Te lembras da Associação Gaúcha de Proteção, a Associação de Mulheres Gaúchas, Associação Gaúcha de Mulheres, Ana... A ADFG, né, da Magda Renner. ADFG, Associação Democrática Gaúcha Feminina, ou Feminina Isso, Gaúcha. isso. Bom, elas me chamavam, já que o Lux era tão ocupado, e elas me chamavam para eu ocupar aquele nicho em eventos. E eu participei de 2 eventos. Um deles em Irixim, que não me esqueço, porque foi o 13 de dezembro, o dia em que eu... 13 de dezembro? Não, o dia que nós terminamos todas as disciplinas na agronomia. Foi minha 1º de dezembro. Foi a primeira palestra como engenheiro agrônomo, lá em Irixim, através da ADF. Em 1974, essa associação já tinha organizado a coleta seletiva em Porto Alegre, de lixo. Como é que Porto Alegre, com 600.000 habitantes, tinha já um sistema de coleta seletiva, e aqui, que eu estou na Bahia, há 17 anos, nós ainda jogamos o lixo na rua. Ou seja, nós não resolvemos esse problema, sabe? Eu tentei ajudar a várias prefeituras aqui nesses 15 anos passados, mas, olha, parece que os sistemas municipais não querem resolver os problemas. Dona Francisca tem um sistema de coleta seletivo. Dona Francisca, no interior, aí, pertinho de Santa Maria. E nós não temos nas capitais nossas um sistema de coleta de lixo. Ou seja, seguimos falando os mesmos problemas de 50 anos atrás. Isso cansa. Isso cansa. E isso cansou o Luxemburgo depois do Collor. Uhum. Me imagino. Sim. Mas o Lutz não está morto, né? Não está. Enquanto existam pessoas como tu, como a Lili, como a Lara, e como eu, que nunca vou esquecer de mencioná-lo. Sim. Que maravilha, Jesus. Você teria mais alguma questão a acrescentar? Gente, não percamos as esperanças de que o homem tenha inteligência suficiente para tirar-nos desse lugar. O que nos está faltando é organização para derrubar esse tecido que mantém... Vamos viver simples. Eu acho que essa é a mensagem do Lux. Vivamos simples. Quanto menos consumo, melhor. Quanto menos energia a gente necessite, mais eficiências tem um sistema. Não precisamos acumular, não precisamos pensar só em dinheiro. O dinheiro é muito simples. Quanto menos tu precisas, melhor. Então, para que nós temos esse tipo de sociedade? Que agora nos estão empurrando os carros elétricos. Não é? Sem ter resolvido o problema das baterias ou das terras raras. Para que nós vamos buscar outros minerais e já depredamos, já modificamos, já estamos vivendo no antropoceno? Nós temos um poder enorme de transformar o planeta. Vamos viver simples. E essa ganância, né, de só acumulação, só dinheiro, só... As mudanças climáticas, Helenita, só vão amainar se nós baixarmos a bola do consumo. Porque todo o que nós consumimos requer energia. Sim. E a energia, ela gira em todos os sistemas orgânicos, tá certo? E as contas, como dizia Lutz, tem que fechar em azul e não em vermelho. Sim. Agora, por que esquecemos isso? Porque não somos fracos, temos fraqueza.
Vamos buscar a fortaleza, talvez, no, na história natural, vendo ao redor. O que uma formiga faz? Qual é a fantasia de uma flor abrir? Qual é o sincronismo? A sinfonia da vida, certo? Cada um de nós é um instrumento. Nós temos que tocar a sinfonia igual para todos, mesmo tocando músicas diferentes. Por O que Lutz falava em complicamos imitar a a coisa? natureza, né? Ele É? falava em imitar a natureza. Olha, é um homem que me faz falta. Acho que faz falta para todos nós, né? Até para desabafar. Até para Sim. desabafar. Ele era completo. Desculpa. Ainda bem que ainda temos contato com as filhas. Que Uhum. as filhas significam muito. Sim. E se elas estão ocupadas com o trabalho dele, tá bom, ele sigue vivo, tá bom? Bom, então, Jesus, vamos chegando ao final, né? Eu adorei, né, conversar contigo. Acho que você trouxe uma outra perspectiva, né? Um outro olhar, né? Enfim, alguém também que foi muito influenciado, né, pelo Lutzenberger, né? Muito interessante. Eu que estou fazendo esse conjunto de entrevistas aí no ano do centenário, né? Essa aqui é a oitava. É muito interessante ver o quanto o Lutz foi cativante, né? Era uma pessoa que tinha esse poder de influenciar as pessoas, né? E transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas me disseram que eu, né, mudei completamente depois do contato com ele. É impressionante, assim, né? Impressionante. Meio um mentor, como você falou, um guru, assim, um mestre, né? Impressionante isso, né? Que hoje em dia é tão difícil, né? Ter essas figuras, assim, que tão impactantes, né? Que realmente fazem a vida das pessoas mudarem, né? Enfim. E eu queria te agradecer muito, né? Eu acho que o pessoal que vai assistir vai também gostar, né? Vai agregar muito conhecimento aí, né? A partir das tuas memórias, né? Te agradeço muito. Obrigado. Não, não é comum, né? Esse tipo de oportunidade. Acho que quando recebi o teu convite, isso mexeu muito na minha cabeça. Teve algumas noites que eu tive que acordar às 3 da manhã para digerir, bom, em que forma a gente vai discutir isso. Mas o reviver, me fizeste reviver também a sequência das coisas. Com as cartas que eu recebi da Lili, bom, se completou a história que eu tinha. Uhum, E, e simplesmente reforça o que eu vou fazer daqui para frente. Tá? uhum, Acho que eu vou me colocar à disposição da Fundação Gaia para tudo o que eles precisarem, com muito mais liberdade do que o que eu posso fazer agora dentro da academia, e vou continuar com essa militância. Vou tentar escrever o que eu não tenho escrito, né? Mas agradecendo sempre a pessoas como tu por reforçar a memória de um homem que influenciou tanto. É que, olha, meu nome é Jesus, imagina, já me influenciou o outro, tá certo? sim. Eu sou venezuelano, nasci na terra de Simão Bolívar, que libertou 6 Nossa. países, tá? Vivi num país rico que hoje é miserável. Eu vim estudar num país que é maravilhoso e que me deu a chance, a carreira mais diversificada que eu podia ter, se encaixando com minha personalidade. Me encontro com esse extraterrestre, né? Que teve uma família lindíssima que me permitiu entrar nesse seio da família, conhecer a Ana Maria e as duas meninas. Foi um privilégio. Trabalhei com Hilda Zimmermann, conheci o outro fundador, esqueci, o Augusto Carneiro? Carneiro, né? Trabalhamos com Carneiro. Esse, foi muito bom. Casei com uma gaúcha que foi assim meu suporte. Que posso eu fazer a mais? Eu tenho só que devolver isso.
E tu me está dando essa chance de pensar exatamente nesse momento. E eu agradeço. Ai, que ótimo, nossa, que maravilha. Tomara que, né, com certeza você vai ter agora, né, depois da aposentadoria, né, vai ter mais tempo, mais Sim, tranquilidade, né, sim. e E te realmente, vamos visitar em Mato Grosso oh, um dia. então, será um prazer. Aham. Nesse momento eu estou em Porto Alegre, porque eu Sim, estou eu sei. fazendo minha Tu falou, pesquisa do tu falou. pós-doutorado, né, e Aham, depois vou para o Rio de Janeiro também, minha pós é na Fiocruz, mas estou sempre entre Porto Alegre e Rondonópolis agora. aham, E sim. quem sabe um dia eu vou te visitar na Bahia também. Olha, mas tem que correr, porque em maio eu me aposento. Ah, Assim que sim. corra, E os venha para planos cá. aí é ir para onde? Nós vamos para São Paulo. Temos que nos Ah, aproximar das filhas. Eu tenho uma filha em Santa Catarina, outra filha em Limeira, São Paulo, na que Unicamp, ótimo. e o outro em Portugal. Então, Ah, estou desgarrado dos filhos. que maravilha, Então, vai poder viajar bastante. é. Tomara que as contas fechem. Não. Mas então estamos indo para Bauru, onde temos a nossa base. Sim, Assim que aproveitem enquanto estamos aqui. Tem uma certo. casa te esperando aqui. Oh, que ótimo. Tá bom? Certo. Então, pessoal que está assistindo, muito obrigada, né, por nos assistir, né? Se inscreva no canal, curtem, compartilhem e continuem nos assistindo. Vamos ter outras entrevistas no centenário aí do Lutz. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.